Eu tive a felicidade, a alegria, o contentamento de ter assistido Duna Parte 2. E não só isso, como assisti no cinema. E já que a primeira recomendação para você, se você for assistir Duna: primeiro, vá assistir Duna. Segundo, assista Duna Parte 2 na maior tela que você conseguir assistir. Ah, mas eu não consegui assistir no cinema, eu vou assistir em casa. Tudo bem. Tenta ver na maior tela que você conseguir. Não assiste no celular. Não assiste de qualquer maneira. Ele é um filme grandioso. Ele precisa ser visto na maior tela possível. Aí nós temos uma pequena questão. Ele só é grandioso? Não, porque se só fosse para ser grandioso, o primeiro já é grandioso e o primeiro é extremamente importante para esse segundo brilhar mais ainda. O primeiro, na minha opinião, já brilhava muito, já tinha aspectos extremamente interessantes que, claro, eu não vou ficar me repetindo aqui. Aqui na descrição e nos cards tem uma playlist com tudo que eu já falei de Duna aqui no canal, então não vou ficar me repetindo, mas a questão é o seguinte: tudo que o Denis Villeneuve, que é o diretor, ele coloca os elementos, ele monta todo o tabuleiro no parte 1, para agora ele não ter que se preocupar de explicar peça nenhuma do tabuleiro. Por isso a importância do parte 1. Lembrando, Duna Parte 1 e Duna Parte 2 são adaptações de um único livro. Logo, o final do parte 1 é só metade do livro. Então esse aqui é que de fato é o clímax e o encerramento das histórias do parte 1. É importante dizer isso porque tem muita gente que não gostou do primeiro pelo fato dele ser um pouco mais cadenciado, um pouco mais arrastado. Esse aqui tem isso também um pouco, principalmente no primeiro terço do filme. Ele tem aquela mesma pegada, aquela mesma forma que tem do parte 1. O primeiro terço do filme ele é mais tranquilo, ele é mais lento. Claro, precisa ser um pouco mais tranquilo e mais lento para estabelecer algumas conexões que são extremamente necessárias, como por exemplo o Paul e a Shani. É importante ter a relação deles, aprofundar mais ainda a relação do Paul com a mãe dele. A Lady Jessica, ela precisa de um desenvolvimento maior, e isso é uma coisa que eu gostei muito em relação desse filme, que é o quê? Ele não é porque você já conhece os personagens que eles não vão ter um desenvolvimento maior. Eles têm, eles evoluem, eles crescem. O Paul do começo desse filme é diferente do Paul do fim desse filme e completamente diferente do Paul do começo do filme passado. Mas é importante sim ter esse desenvolvimento, porque não é só porque você já tem elementos no primeiro filme que você pode só focar na ação e no clímax desse filme. Muito pelo contrário, ele é extremamente importante que tenha um roteiro e uma base necessária para criar essa mitologia do Paul Atreides, para que ele se torne o que precisa se tornar no fim do filme. Ainda falando no parte 1, caso você não lembre como acabe o parte 1, eu recomendo que você assista o parte 1, ou pelo menos metade do filme, a metade final do filme, antes de vir para esse, porque é bom, porque ele não vai ficar esclarecendo muitas coisas. Na cabeça do diretor, ele já conclui que você assistiu o parte 1 e já foi direto pro parte 2. E eu mal espero a hora, e eu acredito que isso vai acontecer, deles juntarem o parte 1 e parte 2 para fazer um grande filme de 5, 6 horas de duração, que deve ser maravilhoso ver toda essa jornada de uma vez só no cinema. Eu falei do diretor, o Denis Villeneuve, e é impressionante como, mesmo sendo em um universo diferente, sendo outra abordagem do que, por exemplo, como ele fez em Blade Runner, ou como ele fez em A Chegada, dá pra ver os elementos do diretor. É visível que é um filme do Denis Villeneuve, só pelo que tá em cena. É muito legal isso. Outra coisa muito impressionante, e é claro, agora eu vou deixar registrado aqui, já obviamente já devia ter sido registrado do parte 1, mas qualquer filme que o Denis Villeneuve venha fazer agora, eu vou estar na semana de estreia assistindo esse filme no cinema. Porque é um excelente diretor. Nos últimos 10 anos, ele lançou 4 excelentes filmes de ficção científica. Sendo que esse aqui é acho que o mais extraordinário desses 4.
Claro, cada um tem o seu elemento todo particular, mas esse Duna Parte 2 é tão extraordinário, ele é arrepiante o filme. Por quê? O diretor, muito sabiamente, ele junta uma cena que já era pra ser épica e ele extrapola de um jeito muito inteligente, junto com a trilha sonora do Hans Zimmer, cria uma cena mais épica ainda e arrepiante. Esse filme ele não vai emocionar pelo fato de fazer o espectador chorar, não, mas ele vai deixar o espectador arrepiado, foi o que aconteceu comigo. Logo depois que eu terminei de assistir o primeiro filme, eu não me aguentei e comprei o livro do Duna, né? Eu li todo o livro do Duna, então na minha concepção eu já saberia o final do filme. De fato, o final do filme é exatamente igual ao final do livro. Como que o diretor ia conseguir surpreender uma pessoa que já sabe o final? Ele consegue, ele deixa grandioso. O filme ele vai num crescente em toda a sua projeção. Ele começa assim, ele começa mais tranquilo, porque precisa começar mais tranquilo. Mas quando o diretor engata a primeira e vai, o filme ele começa a crescer, ele começa a criar um corpo que quando chega no final dele, você não quer sair do cinema. Eu queria assistir mais 6 horas de Duna, desde que seja dirigido pelo Denis Villeneuve e com esse elenco extraordinário. Eu assistiria mais 6, 7 horas de Duna, eu mal posso esperar para um próximo Duna. Lembrando, tem vários livros de Duna, então é natural que vão ter outros filmes. Eu espero muito que esse filme tenha uma bilheteria extraordinária. Agora vamos pro gigantesco elenco. Eu não vou falar especificamente de todo mundo, mas eu preciso pontuar algumas pessoas, como por exemplo o Paul Atreides, que quem faz é o Timothée Chalamet. Ele tá bem no começo do filme, ele está bem, mas ele tem aquele crescente que é necessário. Ele deixa de ser aquele moleque que saiu de Caladan para se tornar um homem, um líder dos Fremen. A Shandy, que quem faz é a Zendaya, ela é o par romântico do Paul, isso não tem problema falar, não é spoiler, mas ela cria um contraponto interessante. Ela não é só um par romântico do Paul, ela não é aquela pessoa, aquela personagem frágil que obedece a tudo que estão falando, não, ela consegue ver além do que o Paul quer fazer. Mas nós temos a personagem da Lady Jessica, que quem faz é a Rebecca Ferguson. Ela sim consegue ver o além, ela consegue ver a todas as possibilidades e como que manipular aquelas pessoas do planeta Arrakis é importante para fazer com que o filho dela sobreviva, e os sacrifícios que ela tem que fazer para o filho dela sobreviver. Isso é muito legal. O roteiro desse filme é excelente. Temos que dar destaque a um personagem que não tinha no parte 1, que foi incluído nesse aqui, mas não tem problema, porque ele faz parte da segunda metade do livro, não é nenhum personagem que foi inventado na hora, que é o Fade Hawata, que quem faz é o Austin Butler. O Austin Butler, ele consegue se destacar mais ainda do que o próprio Timothée Chalamet. Ele é... Você fica com medo, você olha pro personagem dele e ele sem falar nada, só com a expressão facial, você já se apavora com o personagem do Fade. E ele faz isso sem tanta coisa, é a energia que ele passa, é um negócio extraordinário. Fora todo o grande elenco que já tinha no primeiro filme, os que ficaram vivos no final do primeiro filme retornam para esse daqui também. E o roteiro, assim, é muito importante salientar essa parte do roteiro. Por quê? Porque no primeiro filme, e sim, de fato aconteceu, na crítica do primeiro filme eu acho que eu me empolguei até um pouco mais em relação a isso, mas é um fato. Ele se baseia muito no visual grandioso e ele sim tem um roteiro bom, um roteiro competente que precisava colocar as peças no lugar. Só que esse aqui, ele ainda tem esse roteiro competente, só que ele não pode se basear só nessa coisa muito gigante que é Duna, porque a gente já viu isso no primeiro filme. O diretor ele não pode mais se basear só nisso, só no visual. O visual é extraordinário, só que a gente já acostumou com o visual. O primeiro tem um visual deslumbrante, esse aqui continua tendo visual deslumbrante, só que a gente precisa de mais agora. Porque já teve o visual, agora nós precisamos do enredo, da história. Tinha o enredo, tinha a história no primeiro, como eu falei, precisava montar o tabuleiro e as peças
para agora a gente conseguir brincar e ver as peças se movimentando e saber exatamente o que cada personagem vai fazer, sem a necessidade de ficar com explicaçõezinhas bobas. Não tem nada disso, é tudo muito claro o que cada personagem vai fazer. Sim, tem alguns momentos que a gente se surpreende, lógico, mas de forma geral, você tendo aquela base que foi necessária do primeiro filme, esse aqui faz com que eles brilhem mais ainda. Continua expandindo o extraordinário universo de Duna, mas o importante é o seguinte: nós já conhecíamos Caladan do primeiro filme e já conhecíamos Arrakis também do primeiro filme. Só que nós precisamos agora entender qual é a dos Fremen, o que os Fremen querem, porque só foi um pouco explorado. Duna tem a parte norte e a parte sul. A parte norte foi levemente explorada no primeiro, muito mais bem explorada no segundo, e temos toda a parte sul. E aí nós conseguimos ver o que, olha que interessante, que tem facções e que cada Fremen acredita em um tipo de coisa, como qualquer ser humano. E olha como funciona legal. Nós conseguimos entender sem tantos problemas, de um jeito que fica, eles criam uma língua própria para cada civilização. Então não adianta você simplesmente ver o filme dublado, porque as civilizações vão estar falando com legenda, então não tem jeito, você vai ter que ler em algum momento nesse filme. E isso é maravilhoso, porque te introduz mais ainda no filme. Claro, aquilo que eu falei, o primeiro terço do filme ele é mais cadenciado, mas tem coisas que vão acontecendo ao longo do filme que vai prendendo cada vez mais o espectador. Chegou no fim do filme, eu estava totalmente imerso, e olha que eu não peguei uma sala enorme, peguei uma sala normal para assistir o filme. Eu queria ter assistido em IMAX, eu ainda não tive essa oportunidade, vou correr para tentar essa oportunidade. E aí é isso, chega no segundo terço do filme, que aí ele sim vira todo um clímax, tudo que era necessário, tudo tá montado para chegar nesse clímax do filme, e quando acontece é extraordinário. Aí todo o elenco brilha, sem exceção, tá todo mundo muito bem. Não existe, você não consegue ver o ator, você só vê o personagem de todos. A gente já conhece como é que é o Timothée Chalamet, como é que ele trabalha, quais outros projetos ele fez, até vai sair crítica dele mais aqui no futuro. Mas a questão é o quê? Eu não vi o Timothée, eu vi o Paul. Eu não vi o Austin Butler, eu vi o Fade. E é assim como todos os personagens, como por exemplo, o Imperador quem faz é o Christopher Walken. E eu não vi o Christopher Walken. O Christopher Walken, ele tem os maneirismos dele, tanto de fala quanto de atuação. Eu não vi isso, eu vi o Imperador. Por quê? Porque o diretor estava empenhado em dirigir bem os atores e os atores estavam empenhados no projeto. Outro ponto interessante que é o seguinte: a crise de efeitos especiais só funciona para algumas produções, porque Duna Parte 2, os efeitos especiais estão maravilhosos. Você não consegue saber o que é uma nave feita por computação gráfica, ou o que é uma maquete, ou o que é cenário. É tudo tão bem produzido. É um projeto de carinho do Villeneuve, é nítido isso. Claro, tem uma grana enorme envolvida, mas dá pra ver que é um projeto de carinho do Villeneuve. Eu acho que o fato de ter sido adiado um pouco em alguns meses foi fundamental para ter um aprimoramento de uma coisinha ou outra ali, porque ele já estava pronto desde dezembro. Mas já que tem a possibilidade de mexer, mexe. E o que aconteceu no fim do primeiro filme é o que eu fiquei com vontade de fazer agora no fim do segundo filme, que é o quê? Comprar os outros livros do Duna, porque o universo é tão extraordinário. Eu quero saber agora o que vai acontecer com o Paul. Eu não quero ter que esperar mais alguns filmes. Eu não quero esperar para saber o que vai acontecer com Duna, com Arrakis, com o universo agora depois do final desse filme. Eu preciso dessa informação agora. Você, o que você achou de Duna Parte 2? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter visto o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.